Hoje vamos continuar aqui esse estudo, né, sobre os padrões de projeto em Java, né? Nas últimas semanas a gente falou sobre alguns outros padrões de projeto, né? A gente falou sobre o padrão Builder, né, o Simple Factory, né, o padrão Strategy, tá? Então, para quem não pôde participar, né, desses encontros, né, então dá uma conferida lá no nosso canal do YouTube, né, para ver esses conteúdos, né, relevantes, né? Então a gente tem a parte teórica, né? E também tem a prática, né? Para a gente ali entender, né? Como esses projetos, né? São aplicados na prática, né? Em projetos Java, tá? E vamos primeiramente, né? Começar com essa parte teórica, né? Eu vou também apresentar para vocês, né? Um exemplo, né? De um projeto, né? Para a gente poder aqui estar discutindo, né? Estudando, né? Podendo ali estar comentando, compartilhando o conhecimento também, né, de acordo com o nosso entendimento ali, conhecimento, né, sobre os padrões de projetos de Java, tá? Isso aqui é a oportunidade de a gente poder estar interagindo aí, né, e estar cada um aí se ajudando, né, nesse grupo de estudos, tá? Então hoje nós vamos falar, né, sobre esse padrão de projeto, né, que é o Abstract Factory, tá? Então, só gostaria de dar os créditos, né, ao Ricardo Barrotti, tá? Tá aí o LinkedIn, né? Ele que é o autor desse conteúdo, tá sempre compartilhando vários conteúdos relevantes, né, na comunidade, tá? Principalmente no LinkedIn. E eu quis trazer esse conteúdo para a gente continuar nesse nosso estudo, né, sobre padrões de projeto, tá? E acredito que esse conteúdo vai nos ajudar aí a entender um pouco melhor sobre como esse padrão de projeto é utilizado, tá? Então vamos entender um pouco ali, né? Ter algumas informações, né, sobre esse padrão de projeto, tá? Então aqui é só uma introdução, né? Então vamos dar continuidade. Então vamos entender primeiramente o que é, né, o padrão de projeto Abstract Factory, tá? Então, de forma bem intuitiva ali, né, no print ln, né, do Java, né, de forma objetiva, iremos ter uma interface que será responsável por criar uma família de objetos relacionados, sem explicitar as classes concretas, tá? E aqui a gente vai ter, né, alguns exemplos, né, e eu depois vou mostrar, né, no IntelliJ para vocês, né, esse projeto aqui, né, sendo aplicado na prática, tá? Então, esse é o grande diferencial do Abstract Factory, com o Factory Method. O Abstract cria uma família de objetos, tá? Enquanto o Factory Method cria apenas um objeto. Então, quando você lê o termo família, estarei me referindo a mais de um objeto, a criação de mais de um tipo de objeto. Tá? Então, vamos entender ali, né? Principalmente é muito utilizado, né, o conceito de interface, né? E vamos ali conhecer um pouco, né, sobre a aplicação desse padrão de projeto, tá? Então, Abstract Factory, tá? Então, segundo o livro Goff, né, é um livro aí que você pode tá pesquisando aí, podendo estar estudando, né, ali sobre vários padrões de projetos, tá? E um deles é o Abstract Factory, tá? Então, ele consiste em 4 etapas. Vamos ali, né, entender, né? Nós temos o Abstract Product, tá? Então ali tem um conceito de classes abstratas, né, que eu acredito que muitos de vocês já têm esse conhecimento, tá? O Concrete Products, o Abstract Factory, né? E também nós temos ali, né, o Concrete Factories, tá? Então vamos aqui para a gente poder ver, né, como cada um deles é utilizado, tá? Então, vamos o Abstract Products. Então, nessa etapa, nós vamos definir os tipos de produtos, tá?
Então, o que é que pode ser criado? Então, no código nós vamos ter dois abstract products, tá? Imagine duas classes, né? Temos ali a classe abstract car e abstract motorcycle, tá? Dois tipos de veículos, né? A gente vai implementar duas classes, tá? Aqui nós já temos até um exemplo, né? Inclusive usando lá o IntelliJ, tá? Mas pelo IntelliJ, né, vocês vão ver o resultado, né, desse código aqui, tá? Para vocês entenderem melhor, né, como vai ser, né, a saída do resultado, né, dessa aplicação, tá? Mas aqui nós temos uma classe, a Abstract Class Motorcycle, tá? Então vocês conseguem entender, conseguem comentar, né, sobre o que essa classe faz? Tá? Uma pergunta pra gente? Sim. Bom, ela parece, pra mim parece um pouco uma entidade também, né? Que tem ali o ID ali. Parece que ela vai ser salva, acredito eu, num banco ali, mas ela tem as variáveis dela ali, que é o ID, o nome, e ali o tipo dela, né? Que é um enum ali. Mas o que ela faz em si, eu teria que ver, sei lá, ter um método para ela. Uhum. Tá. Mais alguém quer comentar? No meu caso aqui, eu observo que é um contrato, né, que deve ser seguido ali. É os tipos que a gente deve ser implementados. O substrato, né, que implementar mesmo vai ter que a instância ela implementar os métodos dela. Tá. Então aqui nós temos uma classe abstrata, né? Motorcycle, leva implementos ali aquele serializable, né? E a gente tem aqui alguns métodos, alguns atributos, na verdade, né? O ID, né? O name, né? O type, tá? E nós temos ali, né? Um construtor, né? Motorcycle, né? Que tem o name, né? E o tipo do veículo, tá? Então aqui, né, nós temos essa classe motorcycle, então vamos fazer a mesma coisa, né, para a classe car, tá? Então veja, né, que eu tenho um veículo ali, né, que né, nesse caso é uma motocicleta, né? Se a gente traduzir, né, para o português, né, motorcycle é uma motocicleta, tá? E ali a gente vai ter, né, o nome, né, da motocicleta e vai ter o tipo, né? A gente pode ter vários tipos de motocicleta, tá? E nós vamos fazer a mesma coisa ali para a classe, né, car, tá? Então, se vocês pegarem, né, aquele mesmo exemplo, né, se a gente voltar aqui um pouco, né, essa classe abstrata, motorcycle, vocês vão fazer a mesma coisa, né, criar uma classe abstrata, né, sendo que o nome dela vai ser car, né, e vocês vão colocar ali, né, o ID, o name, né, e no caso ali vai ser o tipo do carro, né. Poderia ser, né, um car type, por exemplo, né? Então a gente poderia passar, né, o tipo do carro, né? Então da mesma forma como o veículo, né, o motorcycle, né, tem vários tipos, né? Então no caso ali, né, poderia, né, nesse caso, a verdade a gente isso seria um enum, né? Então a gente pode ter vários tipos de veículo, né? Por exemplo, na verdade, motorcycle é um tipo de veículo, né? Car é um tipo de veículo, tá? Então ali, quando a gente for definir qual é o tipo do veículo, né? A gente pode ter vários, né? Pode ter motocicleta, pode ter carro, pode ter caminhão, por exemplo, tá? Então vamos aqui, né, para as classes concretas, tá? Então, serão nossas implementações específicas, as classes que vão estender de car ou motorcycle, tá?
Então, como cada produto é feito? Então, no código vamos trabalhar em cima de 3 tipos, né? Será nossos car e motorcycle dos tipos, né? Combustion, hybrid e elétrico, tá? Então, imagine que a gente tem lá, né, os carros, né, e as motocicletas, tá? Então, todos eles, né, têm combustion, né, híbrido e elétrico, tá? Então, podemos ter tanto o carro combustion, híbrido e elétrico, como também, da mesma forma, né, o motocicleta, tá? Então, ali a gente cria, né, um menu, né, que vai ser comum, né, para essas duas classes, tá? Então vamos aqui, né, o exemplo, né, do Concrete Product. Então aqui a gente cria uma classe, né, Motorcycle Combustion, né, que vai estender de quem? De Motorcycle, tá? Então ali a gente pode, né, implementar, né, um construtor, né, Motorcycle Combustion, né, que vai passar, né, o name, o veículo type, tá? E esse super, né, é que ele vai, como ele está estendendo de motorcycle, né, ele vai ter tanto o name como o type, tá? Então, quando eu estendo de motorcycle, né, isso já é um conceito de herança, né, que acredito que muitos de vocês já têm esse conhecimento, tá? Então ali a gente vai definir esse super, né, porque ele vai vir, né, da superclasse que é motorcycle, tá? Então a gente vai definir ali, né, o name e o type, tá? Então, todo veículo ali, né, motorcycle, né, e car, né, ele tem o nome e tem o type, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa, né, tanto para o motorcycle híbrido como o motorcycle elétrico, tá? Então, você vai criar uma classe ali que vai estender, né, de motorcycle, tá? Você vai implementar ali o construtor, né, motorcycle híbrido, né? Vai ser a mesma coisa, né, para o motorcycle híbrido e o motorcycle elétrico, tá? Vocês querem comentar? Tem alguma dúvida sobre esse código aqui? Pra mim, por enquanto, não. Tá tranquilo também. Tiago, Oscar? Até agora, para mim, também está tranquilo. Não tenho nada a acrescentar, não. Tá. Vocês fiquem à vontade, tá? Para comentar, para acrescentar mais alguma informação, tá? E tirar dúvidas também, ok? Então vamos dar continuidade aqui, né? Então nós temos ali, né, o Abstract Factory, tá? Então, essa será a parte central, onde vamos garantir a criação de famílias de objetos relacionados, sem expor as classes concretas, tá? Então, uma pergunta, né? Quais produtos uma fábrica pode criar? Então, como exemplo do código, vamos criar uma interface chamada iVehicle Factory, ao qual terá dois contratos, sendo eles, né, o Create Car, né, do tipo Car, e o Motorcycle, né, Create Motorcycle, tá? Então, nós vamos ter um exemplo aqui, né, do Abstract Factory. Então, vamos criar a interface, né, iVehicle Factory, né, com esses dois métodos, Create Car e Create Motorcycle, tá? Vai passar ali o nome, né, como parâmetro. E veja a grande diferença. Agora, nossa Factory pode criar objetos do tipo Car ou Motorcycle, que é a nossa família. E o tipo de instância, quem vai definir será os nossos Concrete Factories. Então, essa é a parte central do Abstract Factory. Permite criar vários produtos relacionados. Então, vamos entender aqui, né, o que são os Concrete Factories. Então, nessa parte, vamos criar, de fato, as fábricas especializadas, onde cada uma vai implementar nosso Abstract Factory. E cada Concrete Factory vai instanciar o seu objeto específico.
quem produz cada família de produtos. Então, vamos aqui entender. No exemplo, né, de Concrete Factories. Então, vamos criar uma classe ali, Vehicle Combustion Factory, que vai implementar aquela interface, iVehicle Factory. E, como a gente implementa a interface, nós somos obrigados, né, a implementar os métodos da interface, tá? Então, ali nós temos os métodos createCar, né, e createMotorcycle, tá? E o que é que nós vamos instanciar ali, né? Nós vamos passar uma instância, né, ali de car combustions, né, passando o name, né, e o vehicle type, né? Veja que é um enum, né, que vai ter ali o nome combustion, né? É o tipo do veículo. E nós temos ali, né, o outro método create motorcycle, né? Vamos criar uma instância, né, de motorcycle combustion, né? E passando como parâmetro o name e o vehicle type, né, que é combustion, tá? Então veja, né, que como eu falei, né, esses duas classes, né, tanto car como motorcycle, né, elas têm em comum o quê? Né, o veículo type, tá? Então eu posso ter tanto car, né, como motorcycle ali, né, do tipo, né, combustion, tá? Então, observe, cada fábrica especializada sabe o seu tipo de instância. Então, se o cliente chamar a fábrica de veículos a combustão, iremos retornar um carro ou uma moto a combustão. Então, faça o mesmo para os demais tipos, tá? Depois eu vou compartilhar esse conteúdo para vocês, ok? E se vocês quiserem aprofundar mais os conhecimentos, né, sobre esse padrão de projetos, né, é interessante que vocês apliquem, né, esses exemplos, né? Na verdade, o que ele dá aqui como sugestão, né, para você também criar as outras classes que faltam, né? E você colocar isso na prática, né, para entender, né, como funciona esse padrão de projeto, ok? Então, agora que temos nossa estrutura bem definida, seguindo o padrão Abstract Factory, vamos efetuar sua implementação dentro de uma service, que irei nomear de veículo service. Então, vamos criar aqui, né, um serviço, né, de veículo, tá? E o que é que esse serviço vai fazer, né? Ele vai ter ali, né, um create car, né, passando o nome e o título do veículo, tá? E nós vamos ali chamar, né, o factory, né, de veículo, né, que vai ser a fábrica, né, de veículo, né, que vai criar, né, um veículo ali, né, do tipo car, tá? Então, veja, né, que a gente vai chamar ali, né, o factory, né, ponto create car, né, passando o nome, né, e a gente vai retornar o car repository.save, tá? Isso já aplicado, né, num projeto ali, né, já com Spring, né, ali. Então você pode estar usando esse projeto aí como exemplo, né, e tá criando um outro projeto, por exemplo, de produtos, de cliente, né? Então você pode usar aí a sua criatividade para estar criando um novo projeto, né, para aplicar o Abstract Factory, ok? Então, se fosse produto ali, né, a gente teria um Create Product, né, por exemplo. Mas nesse caso a gente está trabalhando, sim. Desculpa, Renato, eu Pode tenho falar, cara. algo a comentar sobre esse código. É importante mencionar que aqui logo na primeira linha do método a gente tem factorymap.get. Eu imagino que esse factory map seria algo como um hash map, então ele é importante estar preenchido no momento que esse método é chamado, para ser retornado ali na variável factory, onde a gente utiliza aqui um polimorfismo, né, através de chamadas a métodos da interface, ou seja, aí vehicle factory é uma interface, então eu só conheço o objeto em tempo de execução do processo Java, né?
Em tempo de execução é que eu sei qual é o objeto que eu estou chamando, se é uma factory de motocicleta, se é uma factory de carro. E é importante também mencionar que a factory de motocicleta ela conhece todos os objetos envolvidos com criação de motocicleta, e a de carro conhece todos os objetos envolvidos, né, na criação de carro, né? Isso torna o código mais desacoplado. Eu tenho uma. Inclusive, era uma coisa que eu ia comentar ali, de onde que estava surgindo esse Factory Map, mas você falou que era de tempo de execução, mas, por exemplo, esse Factory Map, ele já vai estar, vamos dizer assim, populado na hora que eu vou executar ele, tipo, sei lá, eu dou um new hash map e já coloco todos os tipos, ou eu faço, tipo, um, populo ali na hora ali um for each, sei lá, por cada tipo que eu tenho ali concreto. No começo do exemplo, o Renato falou que isso seria uma vehicle service, né? E jogando esse exemplo no mundo do Spring, a gente ia anotar essa classe como @service, que para o Spring é um component que, no caso, ele gerencia o contexto do ciclo de vida desse componente ao longo da vida do projeto Spring em si, correndo no processo do sistema operacional. Então, esse factory method aqui, ele é muito comum, eu vejo muito comum, no momento que você cria o serviço, o Spring cria esse serviço, vehicle service, no contexto dele, ele tem que ter alguma forma de já injetar esse mapa auto-preenchido com os tipos das factories de acordo com a key, que no caso aqui é o type. Então, em toda a vida do isso é uma abordagem, pode existir outras, mas é comum em toda a vida do Spring correndo como processo, você tem uma parte da memória da JVM alocada para esse mapa. E sempre em tempo de execução você consegue obter a fábrica correta de acordo com o tipo, entende? Mas aí tem os trade-offs também de umas dezenas de factors que você vai ter, então talvez seja. Você pode viver com isso, entende? Isso que eu ia perguntar, por exemplo, eu até estava escrevendo aqui, tipo, para eu instanciar esse factory map, eu vou ter que colocar, eu mesmo vou ter que colocar hard-coded Como ali. gestão de dependência, Ah, entendi. eu diria, entendeu? Porque se você injeta, você faz um new hash map dentro do código da service, você pode prejudicar ali os testes por questão de mocar Entendi. algo desse tipo, entende? Aí é bom utilizar a injeção de dependência para essa situação. Entendi. Isso aí. Boa. Obrigado aí, Thiago, pela contribuição. Então, vamos dar continuidade aqui. De nada. Então, veja, né, através do enum vehicle type, né, iremos selecionar uma fábrica especializada, né, garantindo que o nosso cliente não conheça nossas implementações. Então, apenas os abstract products. Então, código completo, né, no próximo slide, né. Vamos aqui, né, ver, né, para quem estava com dúvida aí, né, do que o factory map, né, recebe, né. Então, tá aí o código, né. Então, ele, como eu estava imaginando ali, né, para quem conhece, né, o map, né, ele trabalha ali com chave e valor, né. Então, ali nós temos o chave, né, que é do tipo vehicle type, né, e o valor ali, né, que é a interface, né, iVehicle Factory, tá? Então, ali nós definimos ali, né, um private final, né, como o colega falou ali, né, nós temos ali a injeção, né, de dependência, né. Então, nesse caso ali, né, quando a gente chamar ali esse get, né, ele vai passar, né, o type, né, ali, né, que é o tipo do veículo, ok? Na criação do carro, ok? Então, ali ele criou um construtor, né, ali, né, e fez ali a injeção, né, de dependência, né, via construtor, né. Então, vocês percebem aí, né, tem um construtor, veículo service, né, então ele passou ali, né, o repository, né, de car, né, passou o repository ali de motorcycle, né,
e ali também ele passou, né, um mapper, né, preenchendo ali, né, chama-se offer, né, os vehicle type, né. Então ali vehicle type combustion, né, ele vai passar ali a instância de vehicle combustion factory, de hybrid, né, a vehicle hybrid factory, né, e electric, o new vehicle electric factory, tá? Vocês querem comentar sobre esse código aqui? Tá tranquilo para vocês? Nessa abordagem aí, ele escolheu instanciar um mapa dentro do construtor. Existe a abordagem que pode receber também como parâmetro do construtor, né? Que fica também ainda mais desacoplado. Imagina, nessa condição aqui, um exemplo, né? Assim, pode ser que você considere apenas esses tipos de veículos e no teste lá você é forçado a utilizar esses tipos. Mas se você recebesse um mapa por parâmetro do construtor, no seu mock lá, você poderia utilizar outros tipos, por exemplo, entende? É mais a questão aí de você avaliar qual se encaixa melhor no seu cenário. Assim, eu considero ok isso também, essa abordagem aqui, entendeu? Entendi. Boa, concordo. Tá? Então, observe, né, que o veículo CEF ele seleciona um concrete factor através do enum vehicle type, onde utilizei, né, do map, né, sendo minha chave é o vehicle type, é o valor abstract factory, né, garantindo assim a instância concreta dos concrete products. E, né, para a gente finalizar, né, essa parte mais teórica, né, e um pouco de prática, né, também, né, o abstract products, né, produto abstrato, né, interface ou classe abstrata que define o tipo base dos produtos. Nosso exemplo utilizamos de car e motorcycle. E o concrete products, né, implementação ou extensão específica de um abstract product, vai representar um objeto real. Criamos as classes car combustions, motorcycle combustion e as demais. E abstract factory, né, interface que declara métodos para criar todos os produtos de uma família. Definir como as fábricas especializadas vão produzir seus objetos. Criamos a interface iVehicle Factory. E Concrete Factories, né, fábrica concreta, implementação do Abstract Factory para uma família específica de produtos. São nossas fábricas específicas, onde cada uma vai instanciar, né, o seu objeto. Tá? Então aqui, né, eu mostrei para vocês, né, mais essa parte teórica, né, sobre a utilização, né, do padrão do projeto Abstract Factory. E agora eu vou mostrar para vocês na prática, né, um exemplo, né, basicamente, né, o que a gente viu aí, né, nesse conteúdo, tá? Vou mostrar aqui, né, no IntelliJ, né, o projeto, né, mais organizado, ok? Então veja, né, que ali a gente tem, né, uma camada, né, dos nossos factories, né? Então ali a gente criou, né, 3 factory, né, que vai implementar, né, essa interface, né, iVehicle Factory, ok? Então veja, por exemplo, né, que Combustion Vehicle Factory, né, vai ter esses dois métodos, né, create car, create motorcycle, e o que é que ele vai retornar, né? Nesse caso aqui, né, ele vai retornar uma instância, né, de car combustion, né? Como, né, é um carro, veículo combustion, né, factory, né? Ele vai retornar a instância dessa classe, tá? Da mesma forma, né, o motorcycle combustion, né, ele vai retornar uma instância, né, de motorcycle combustion, tá? O Electric Vehicle Factory, né, nós temos, né, também, né, vai implementar aquela interface, né, iVehicle Factory, né, e vai ter os mesmos métodos, né. O que vai mudar aqui, né, se vocês perceberem, é a instância, né, que ele vai retornar, né. Como se trata, né, de uma factory, né, de veículo elétrico, né, a gente vai retornar ali, né,
no caso do car, né, o car elétrico, e no caso do motorcycle ali, né, na verdade aqui até ele poderia retornar ali, né, um elétrico, né, veículo aqui. Eu diria que tá equivocado, eu acho que foi copy-paste, alguma coisa. Ele deveria retornar motorcycle elétrico. Isso, na verdade porque eu estava testando, né, esse código aqui, né, e eu acho que ele deu alguns erros de compilação, né, mas aqui, né, se vocês perceberem, né, ele vai ter, né, um veículo, né, então ele tem um car, né, e o... Eu acho que até ali no retorno dele ele Isso. tá Sim, O retorno retornando. também tem que ser motorcycle, isso, aqui, porque é importante retornar sempre à instância, exatamente. trabalhar com contrato. Isso. Então, aqui a gente considera, né, que nós temos, né, o motorcycle, tá? Então, antes ele deu alguns erros de compilação, né? Então, estava vendo... E o return new deve ser motorcycle electric. Isso, Deve existir essa classe aí, né? sim. Motorcycle elétrico. Isso. Então, é bom que a gente vai até revisando, né, o código, né, junto, para a gente entender, né? Mas realmente esse conceito aí, né, que você falou, né? Então, a gente vai retornar, né, ali tanto o car, né, como o motorcycle, tá? E, no caso aqui, né, a gente vai, né, também tem um motorcycle, né, e ele vai retornar, né, no caso aqui, como é híbrido, né, deixa eu ver aqui, motorcycle híbrido, né, tá? É isso mesmo. E aqui nós temos a interface, né, que eu falei para vocês, né, que vai ter esses dois métodos, né, create car e create motorcycle, tá? Nós temos aqui uma outra camada, né, de product, né? Então aqui nós temos o car combustion, né, que vai implementar o car, né? Nós temos aqui, né, o car elétrico, né, vai implementar esse car, né? Esse car aqui, né, ele é uma interface, tá? Que no caso ele vai ter um único método, né, que é esse drive aqui, ok? Então a diferença aqui, né, é a forma como cada um vai implementar, tá? Esse método drive, ok? Aqui a gente também tem, né, o car hybrid, né? E nós temos aqui, né, as classes, né, relacionadas ao motorcycle, né? Nós temos o motorcycle combustion, né, que vai implementar esse motorcycle, né, que também é uma interface, né, que vai ter o método write, né? Então, da mesma forma, né, o que vai mudar aqui é a forma como ele vai implementar esse método write. Nós temos também aqui o motorcycle elétrico, tá? E nós também temos ali, né, o motorcycle hybrid, tá? Então, todas essas classes vão implementar essa interface, tá? E esse método write, e o que vai mudar é a forma como vai ser implementado, tá? E nós temos, como eu mostrei, né, a interface car, né, e a interface motorcycle. E aqui nós temos, né, o nosso service, tá? É uma classe, né? Então ali a gente implementou, né, um mapper, né? Ali factories, né? Tem chave e valor, né? Vehicle type e a vehicle factory, né? Que é a interface. Então nós instanciamos, né? Esse mapper, né? Que é um menu mapper, né? E ali, né? Nós criamos, né? O construtor, né? Vehicle service, tá? Que vai ter ali, né?
vai preencher ali, né, esse mapper, né, com os tipos do veículo, tá? E a instância de cada um deles, ok? E nós temos ali, né, o método, né, car, create car, né, passando o tipo do veículo, né? Então aqui a gente vai chamar lá o factory.get, né, passando o type, né, ponto create car, e o motorcycle, né, create motorcycle, né, passando a chave, né, ponto create motorcycle. E aqui, né, nós temos, né, até esse enum aqui, né, que tem os tipos, né, combustion, né, hybrid e electric, ok? E agora vamos, se a gente fez essas mudanças, né, vamos ver se ele vai compilar, né, caso dê algum erro, né, a gente pode ver. Então aqui ele está fazendo o build, né? De onde que você tá pegando esse service aí? O 16? Não entendi? Na linha 16, eu tenho service.createcar. Você tá importando o método? Ele tá fazendo uma instância aqui, né? Ah, tá. De Tá, vi veículo ali agora. service. Beleza, dá um ver. Então, vamos esperar um pouco, né? O resultado. Então, veja, né, que aqui, né, ele imprimiu o resultado, né, desse código, tá? Então, combustion, né, dirigindo o carro a combustão, né, pilotando moto a combustão, híbride, né, dirigindo o carro híbrido, né, e pilotando moto híbrida, elétrica, né, dirigindo o carro elétrico e pilotando moto elétrica, tá? Então esse aqui, né, é o resultado, né, desse projeto, né, utilizando o padrão de projeto Abstract Factory.